Muito bem, estudo da lição número 9, a lição que vai falar sobre a profecia no livro de Salmos, a parte 2. Quando nós estudamos a profecia, disse um pensador cristão, não existe muito valor em uma interpretação profética se essa interpretação não começa, continua e termina com Deus no comando das operações humanas. Deus tem que estar no comando de todas as operações humanas. E Deus permite o ser humano fazer um monte de atrapalhada como fazem hoje. Um caos, briga, guerra, poder sobre poder, as pessoas se aproveitam das outras, violência, engano, roubo. Deus permite, porque as pessoas elas assim, querem fazer isso, têm livre-arbítrio. E uma das questões do salmista era justamente perguntar para Deus por que todas essas coisas acontecem. Por que Deus não elimina o mal de uma vez? É porque Deus deseja que as pessoas cheguem à salvação. E as pessoas chegam. As pessoas começam a entender que o mal não compensa e que o bem e a vitória em Cristo é a melhor solução. Então Deus dá tempo para o ser humano. Salmo 67, versos 3 e 4, é o verso áureo da lição número 9, que diz assim, louvem-te a ti, ó todos os povos, louvem-te a ti, ó Deus, todos os povos. Louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, porque o Senhor julgará os povos todos com equidade e o Senhor governará as nações sobre a terra. Isso combina com o que Daniel falou na profecia de Daniel 2, de que o reino de Deus vai cair sobre os reinos deste mundo no nosso tempo e Deus vai governar esse mundo com justiça, onde todo o mal será erradicado. E isso está no Apocalipse também, quando no Apocalipse fala que vi novo céu e nova terra, porque o mar já não existe, as primeiras coisas são passadas. As primeiras coisas é o que nós vivemos hoje. É tudo que o mundo já viveu até hoje que não melhorou. O mundo só envelhece piorando, não melhora. Entra governo, sai governo, as pessoas brigam, as nações entram em conflito. Cada uma quer dominar de uma forma economicamente ou de forma bélica. O poder é sempre a atração maior dos seres humanos. Por isso Deus vai ter que intervir na história desse mundo. Quando a França e a Inglaterra estavam em guerra há muitos anos atrás, um navio de pesca da baleia, que pescava baleia, foi para o mar e ficou 6 meses no mar. Era o tempo que eles ficavam caçando baleia. Até que eles voltaram para a terra natal, mas passaram por um porto inglês e o navio estava sem água. Eles pensaram em pedir água no porto, mas ficaram com medo, porque quando saíram estava em guerra. 6 meses depois, pensaram que estão em guerra ainda. O pessoal que estava no porto perceberam o navio de bandeira francesa e fizeram um sinal com bandeira dizendo, está tudo bem, pode vir, pode atracar aqui nesse porto. Mas o comandante olhou e disse, eu estou com medo. E se esse pessoal estiverem nos enganando? São ingleses, podem nos capturar e nós seremos presa fácil. Eles ficaram então ali numa espécie de baía, num braço do mar, mas a sede foi aumentando e não tinha como conseguir água. O capitão diz, olha, em vez de a gente morrer de sede, é melhor a gente se entregar para o inimigo, pelo menos vamos ter água para beber. Quando eles foram se aproximando, as bandeiras tremularam outra vez, dando sinal que eles poderiam atracar. Quando eles atracaram no porto, descobriram que a guerra havia terminado. Era a verdadeira mensagem de que a guerra tinha terminado e tudo estava em paz. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, nós muitas vezes temos medo do que vai acontecer. Tem gente que nem leu o Apocalipse, com medo daquilo que vai ler do Armagedon, com medo das 7 pragas, com medo do dragão, da besta que subiu da terra, da besta que subiu do mar. Os homens desmaiarão no terror. Então as pessoas ficam assim preocupadas com a leitura do livro do Apocalipse. Mas é um livro que traz esperança. Tudo isso acontecerá porque Deus está no comando. Ele solicitou, ele fez um convite para os ímpios não quiseram, pelo contrário, só perseguiram o povo de Deus, só zombaram de Deus, escarneceram da salvação. Então Deus os entregou à sua própria destruição. Por isso Jesus voltará para acabar com esse estado de coisa. O Apocalipse é um livro que mostra o final do grande conflito com a vitória de Jesus. O Cordeiro vencerá, venceu na cruz, venceu a morte e vencerá para trazer paz a esse planeta, a este mundo. Tá? E quando nós estudamos o Apocalipse, nós temos que assim focar uma esperança. Mas onde encontramos esperança? No livro de Salmo. As referências do Apocalipse se encontram, como vimos na semana passada, muita coisa do sacerdócio, muita coisa sobre a questão dos redimidos, das pessoas que estarão no céu, estão relacionadas no livro de Salmos. Os livros de Salmos mostram a experiência do salmista com Deus, com a vida diária. E essa experiência mostra que muitos foram perseguidos, como o próprio rei Davi foi perseguido antes dele ser rei. Mas ele confiava em Deus e Deus então utilizou muitos meios para mostrar a Davi que ele estava sob seu comando. Mesmo quando pecou, Davi se entregou nas mãos de Deus
e gritou: Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. Senhor, não me deixes pecar. Pequei contra ti. Isso é uma confissão de uma pessoa que tem que estar no céu, entre os redimidos no Monte Sião. Ellen White escreveu no livro Eventos Finais, página 128, que quando algumas pessoas começam a questionar e criticar a ação divina a respeito do mal, nós temos que dar um jeito de silenciar esse assunto, muda de assunto, puxa uma outra conversa para eliminar as palavras que seriam proferidas assim, não com sabedoria, mas assim com incredulidade. Então, Ellen White recomenda, se você estiver conversando com uma pessoa e a pessoa começar a falar, questionar as ações divinas, dizendo que Deus é injusto, mude de assunto, silencie aquele assunto, puxa uma outra conversa. É melhor fazer isso do que proferir palavras que assim despertem a incredulidade, porque nós não podemos pronunciar uma palavra tola assim que tenha sabor da descrença. Então isso é importante. E nós aprendemos isso onde? No livro de Salmo. Temos que aprender a ler o livro de Salmo para memorizar partes da Bíblia, para que possamos então, em tempo de crise, em tempo de perseguição, termos isso colocado em nossa mente, porque esses salmos vão nos ajudar assim em momentos de muita crise. E o livro do Apocalipse menciona muita coisa que o livro de Salmos é que explica. Por isso é importante, essa semana, estudarmos de novo o livro de Salmos, a segunda parte, é a profecia no livro de Salmos. No livro de Salmos, nós vamos encontrar na sua leitura questões que nos ajudarão a entendermos melhor como Deus lida com o mal. Tem gente que questiona, por que Deus não acaba com o mal de uma vez? Por que Deus não inicia um período de paz nessa terra logo de uma vez? E pessoas questionam e até perdem a fé assim, naquilo que Deus está fazendo na direção divina. Tá? Muitos estariam perdidos se Jesus tivesse voltado há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então Deus é longânimo, ele diz a Bíblia, não querendo que nenhuma pessoa se perca, mas que cheguem ao arrependimento. Por isso temos que ter paciência, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Para a gente, 1000 anos é uma eternidade. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. A Bíblia fala, 1000 anos aos olhos do Senhor é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Então, se a Terra tem 6.000 anos, para Deus é como se tivesse passado uma semana. É um tempo muito pouco. Então, Deus está dando tempo ao ser humano. Deus está promovendo assim, uma chance de salvação, como ele fez no tempo de Noé, 120 anos pregando, para que o povo tivesse tempo de repensar suas atitudes e poder então entrar na arca ou construir mais 10, 20, 30, 40, 50 arcas. O caso de Nínive, Deus disse, já que Nínive, o povo se arrependeu, então eu não vou destruir eles como eu prometi. E Jonas ficou insatisfeito com isso. Existem muitas promessas na palavra de Deus que nos libertam do medo de falharmos na fé. Essas promessas são parecidas com aqueles muros que tem à beira-mar na praia. Do lado de cá é tranquilidade, a onda vem, bate nos muros e volta para o mar outra vez. E do lado de cá é tudo tranquilidade, tudo bonança. Então, as promessas de Deus parecem com esses diques, com esses muros que nos protegem ali de situações desagradáveis e de turbulência. Tá? O tempo do fim, vamos precisar assim de muita proteção. E Deus vai nos dar essa proteção. Vamos ver isso nessa semana no livro de Salmos, como os salmistas estiveram em momentos de perseguição, desassossego, aflição e se esconderam debaixo das asas divinas. Vamos estudar isso, que Deus nos ajudará a sermos melhores na nossa vida cristã. Fica com Deus, tenhamos uma boa semana.